Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1. Essa semana eu fiquei a semana inteira no capítulo 1, né? Alguns irmãos já devem estar pensando, meu Deus, quando que vai para o capítulo 2? Mas é realmente porque a gente viu muita necessidade nesse livro, a questão da nossa vida com Deus. A gente está muito acostumado a orar por aquilo que a gente quer e praticamente por aquilo que a gente dá conta de resolver, já observou? A gente já não faz orações assim, por coisas extraordinárias. Quando eu falo não faz orações, eu falo de fazer propósito e perseguir até chegar lá. A gente faz na igreja, às vezes, esporadicamente, faz algumas orações. Mas quando a gente vai olhar o livro de Esdras, de Neemias, de Daniel, o próprio livro de Esther, eles oraram por coisas impossíveis. Por exemplo, acreditar que um povo que está cativeiro há 70 anos retornaria. E para retornar, precisaria de o rei liberar. E não só liberar, ele tinha que convencer o povo, porque o povo não queria mais voltar, não. Muita gente já estava estabelecido. Outra coisa, a maioria tinha nascido já na Babilônia. Então imagina. Outra coisa, ele podia dizer, não, nós já temos as sinagogas aqui, para que voltar para Jerusalém? Então, e além disso, precisava de recursos, por isso que ele pede cartas, ele pede uma série de coisas, até uma escolta, né, para eles voltarem. Uma época eu vi uma pesquisa sobre o valor das coisas que Esdras levou porque voltou a primeira leva para Jerusalém através de Zorobabel, depois a segunda leva através de Esdras, e a terceira leva de judeus que retornou foi com Neemias. E aqui Esdras levou uma carga de bens muito caro, muito precioso, ouro, prata. A Bíblia diz que havia peças que Esdras levou, de bronze, que elas eram mais preciosas do que se fosse de ouro. A obra era tão perfeita, e ele diz que pediu ao rei para que liberasse, mas ele ficou com vergonha de quê? De pedir uma escolta para proteger. Então eles foram dependendo de quem? De Deus. Irmãos, imagine andar em desertos, com um povo desarmado, com milhões em carga de animais, e crer, Deus vai guardar, Deus vai proteger. Aquelas eram regiões que os caras ficavam atentos. Deixa eu ver se aquele cavaleiro lá tem alguma coisa. Terrível, terrível. Então vamos lá para Neemias, e eu quero ler a partir do verso 4, nós vamos aqui ficar nessa manhã de intercessão. Se você quiser pôr na internet, é Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Os irmãos que estão conosco na internet, a nossa reflexão vai ser em Neemias capítulo 1, do 1 ao 11. Mas nós vamos ler agora a partir do 4. Se pode abriu aí sua Bíblia. Olha o que diz. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, olha a oração que Neemias vai fazer. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado.
Olha que interessante. Olha aí o versículo de número 6, ele é longo, né? Mas olha a frase final aí, ó. Temos cometido contra ti, eu e o meu povo temos pecado. Essa oração vai até o verso 11. A primeira oração que Neemias faz depois desse período que ele ficou sozinho, tudo indica que ele ficou 4 meses orando. 4 meses orando. Quer dizer, gerando no mundo espiritual, lá no quarto dele, sem falar praticamente com ninguém, com Deus, conquistando no mundo espiritual. A pastora Valnice Milhomes fez isso muito em Brasília, aquelas proclamação dela, né? Quando ela chamava o povo para o jejum pela nação, o jejum e oração pela nação. E Deus falou para ela fazer a partir de Brasília, porque era o núcleo da nação, é ali onde estavam os poderes, e deveria romper as cadeias espirituais a partir dali. E uma das orações que eu vi muito ela fazer, o pessoal do Dia Diante do Trono fez muito isso, foi a oração de arrependimento pela nação, arrependimento nacional. Porque até o pastor José Alves estava testemunhando ali, a gente conversando no café. Irmãos, a igreja no Brasil ela é grande. Nós somos um povo numeroso, grande. E nós oramos, não oramos como deveria, sim, mas a igreja ora. Nós temos muitos grupos de oração no Brasil, igrejas bem nessa pegada pentecostal. Então há oração. No entanto, a gente não vê um rompimento maior ainda. A gente não vê. É um país que tem mais de 40 milhões de evangélicos, mas tem muita corrupção, tem muita injustiça. E o pastor Zé Alves falou uma coisa chave. Quem sabe, nós já repreendemos tanto demônios, nós já pregamos, quem sabe não é hora de arrepender pelos pecados, principalmente das instituições que mandam nesse país. E aí vem, né, na área da justiça, Supremo, o Senado Federal, a Câmara. Então a gente precisa se voltar para a Bíblia. E a Bíblia concorda com esse tipo de oração. A Bíblia concorda com esse tipo de oração. Por exemplo, Daniel, quando está gemendo diante de Deus pela a nação de Israel, porque Daniel, ao ler Jeremias 29, a partir do 10, o texto de Daniel vai falar sobre isso, a Bíblia diz assim, Daniel entendeu pelas Escrituras que o tempo da disciplina estava no fim. No entanto, ele não via nenhum movimento. O povo, tranquilo, tal, estabeleceram, tal. E, para piorar ou melhorar, a Síria agora era o império mundial, o Medo-Persa, e a cultura mudou. A cultura de Ciro, dos Medos, era o seguinte, eles conquistavam a sua terra, mas deixavam você lá, deixavam a sua religião, você podia praticar a sua religião, você podia manter suas culturas, seu costume. Tanto é que, ao conquistar um império, ele liberou as peças do culto judaico. Pode levar, não quer isso não, pode levar. Pode cultuar a Deus em Jerusalém. Eles incentivavam que as pessoas voltassem para suas origens, para a sua religião, para a sua cultura. Eles queriam era manter um governo forte. Eles fomentavam financeiramente para ter as pessoas. Quer dizer, vamos brigar menos e vamos ser mais políticos. Então havia essa cultura. Agora o incrível, irmão, é o seguinte, como Deus, ele não perde o controle do universo. Quando Nabucodonosor leva o povo, e aí, como eles ficaram muito tempo, construiu sinagoga para tudo quanto era lado. E aí, quando veio o império
depois da conquista, depois da Pérsia, do Medo-Persa, veio o Império Grego. A terra passou a ter só uma língua. Então era assim, a língua que predominava era o grego. Por isso que até hoje a gente gosta de falar de grego, né? No grego diz isso, no grego diz aquilo. Mas ainda estamos debaixo da influência da língua grega. Aí depois, quando Jesus vem, Deus tinha preparado o cenário para que o Evangelho alcançasse todas as terras. Primeiro, aonde Pedro, Paulo, os missionários iam, eles encontravam o quê? Uma sinagoga. Em qualquer nação próxima de Israel. Por isso que Paulo prega muito em sinagogas. Quando chegava numa cidade, a primeira coisa, localiza onde está a sinagoga, e lá que tem judeu para me pregar. Outra coisa, no Império Persa e no Império Babilônico, liberou as sinagogas. No Império Romano, foi o império que mais criou conexão por águas e por terra, estradas. Olha, Deus está observando o cenário, falou, vou usar tudo isso aí. Ó. Então, era meio que uma Europa, o mundo. Você nascia num lugar, tinha uma carteirinha, você transitava aí. Ó. Por que os apóstolos, o pessoal perseguido em Jerusalém, andaram à vontade? Porque havia essa conquista de Roma. Eles abriram muita estrada, e essa questão marítima ela foi liberada, não havia praticamente fronteira. Então olha como o cenário é perfeito. Pelo Império Persa e Babilônico, as sinagogas. Então já tinha um lugar para os apóstolos chegar e mandar a Bíblia. Aí veio o Império Grego, aonde eles chegavam eles poderiam pregar, porque as pessoas falavam grego, entendiam o grego. Já imaginou um apóstolo Paulo que falasse, se ele falasse só hebraico, ou aramaico, que era a língua mais comum, era aramaico? Aí como é que ele ia pregar para um romano, para um longe? Deus está trabalhando. E para viajar, extremamente fácil, estrada ou marítimo. Então Deus, Ele não perde o controle das coisas. Às vezes um grande imperador, um político, alguém pensa que ele tá fazendo a vontade dele, eu vou contrariar tudo, a sociedade, Deus, e Deus falou, o que tu está fazendo é a minha direção. Né? Uma certa vez eu vi um pastor falando sobre livre-arbítrio, né? Aí ele falou assim, irmão, na realidade, todo ser humano vive debaixo de livre-arbítrio, mas todo mundo faz o que Deus quer. Aí ele ilustrou, falou o seguinte, o irmão saiu de casa, o cara era meio contra Deus, era meio revoltado, falou assim, eu hoje vou comprar uma gravata, eu vou comprar azul, eu quero ver Deus, qualquer pessoa, me convencer do contrário. Aí foi lá na loja, falou, eu quero essa azul. E aí, quando ele põe a gravata, eu comprei azul. Aí ele falou assim, aí lá nos céus, os anjos estavam olhando, e falou, Deus, ele vai comprar azul. É porque Deus já tinha falado, eu quero que ele compre azul. Mas para ele tinha contrariado. Não contrariou nada. Não contrariou. Na realidade, a gente de livre não tem nada, né? A gente serve a Deus, a nossa natureza puxa para Deus. E às vezes, tentando achar o Deus verdadeiro, acha deuses, né? Então, a gente ver que Deus está no controle das coisas. Até os grandes imperadores, convicto que estava fazendo o que queria, eles não passavam de instrumento para facilitar um processo em que Deus já estava olhando lá na frente. Lá na frente. É incrível, quando você estuda o período interbíblico, aqueles 400 anos, chamado de escuridão profética, você vê quanto Deus se moveu. Como Deus agiu. Como Deus agiu. No pior momento de corrupção de Israel, quando a gente lê o livro de Lucas, você vai encontrar um Simeão cheio do Espírito Santo, tem lógica? Você vai encontrar uma viúva
de 84 anos, que jejuava mês após mês no templo, cheios do Espírito Santo. Cheio. Deus não tinha profeta, irmão, mas o que anjo rodava para tudo quanto era lado. O anjo disse para José, vira aqui à esquerda e vira para a direita, põe marcha ré agora você vai de primeira. Deus não perde o controle das coisas. Deus está no comando. Deus está no comando. E a gente vê muito isso na Bíblia. Pessoas, ao serem tocadas por Deus para um propósito, eles começarem arrependendo dos seus próprios pecados. E conduzido pelo Espírito Santo num gemer de intercessão, eles começam a arrepender pelos pecados do seu povo, do público-alvo do seu ministério. Do público-alvo. Quando a gente lê biografia de grandes missionários, o que é que a gente vê? Eles ficarem meses, até anos, chorando e arrependendo, e colocando o seu público-alvo, determinado lugar, país, região, diante de Deus. Quando eles chegam lá, que eles pregam a unção de quebrantamento, de arrependimento, no mundo espiritual já está a nuvem formada. Quando ele prega, as pessoas não sabem porquê, mas elas se entregam, elas são quebrantadas e arrependem. Porque primeiro essa pessoa atraiu o olhar dos céus para aquela pessoa. Irmão, se você sentar com cada crente, principalmente os mais antigos, eles vão dizer a mesma coisa. Eu sou fruto da oração de fulano, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó. E uma das grandes maravilhas da oração é que a oração não tem aquele prazinho de validade, vale até tal dia. A validade da oração é eterna. É até que Jesus volte. Pode ter certeza que tem pessoas que já morreram há 10 anos, 15 anos, e que Deus ainda está agindo na terra através das orações que essa pessoa fez. É incrível isso. Eu estou colhendo bênçãos da oração da minha mãe. Minha mãe não pregava, era no culto e orar. Mas ela era um escudo, uma proteção. E minha mãe dizia, eu quero todos os meus filhos casados e ter uma casa própria. Essa é a oração somente dos mais antigos, né? O brasileiro era muito voltado para ter. Tipo assim, alguém conseguiu comprar a casa, ele conseguiu o máximo. O que vier, vem. Era assim. Hoje já está mudando essa cultura, né? Muitos dos nossos jovens, adolescentes, não vão comprar casa. Eles vão morar nesse sistema novo aí, tudo mobiliado, vai pagar um valor que não vai pagar impostos. Eu fui lá onde o Van Basten está morando, eu falei, rapaz, isso aqui vai ser um negócio do momento. Um negócio do momento. Você aluga um lugar mobiliado, tem a pessoa para limpar que você nem conhece, você deixa lá a chave, a pessoa entra, limpa, você só leva a roupa, energia, IPTU, água, tudo incluso, tal. Eu não vou ficar uma semana fora de casa. Põe no aplicativo, o aplicativo vai lá e loca para você, 3, 4 dias, usa o seu espaço, e o dinheiro vai para o seu bolso. Você não tem que estar preocupado com um monte de impostos e etc, 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 etc. Então o mundo está diferente. Mas há algo que não muda, irmãos. É o poder da intercessão. O poder do arrependimento genuíno. Isso é construído com tempo. Não basta, não é só uma oração. Quando a gente lê Isaías 6, você vê aquele homem chocado com a santidade de Deus. Ele está, irmão, se a gente tivesse a oportunidade de ver ao vivo aquele momento de Isaías, Isaías está em desespero espiritual. Ele diz, ai de mim. Mas não é esse ai que eu estou falando. É o ai de quem, tipo assim, estou caminhando para a guilhotina.
O meu estado me leva a isso. E aí aqui é que a Bíblia diz que ele arrependeu. E ao arrepender, ele também entende que do estado daqueles que estavam próximo dele. E tanto ele foi curado, como se tornou instrumento de cura. Porque o arrependimento genuíno gera sempre um coração intercessor e misericordioso. Irmãos, por exemplo, quando você recebe um perdão que você não é digno, você se torna mais grato. Aí você quer que outros recebam. Quanto mais o evangelho genuíno nos toca, mais a gente sente a necessidade de levá-lo aos outros. Sabe por quê? Porque é bom. A gente tem o entendimento do valor do evangelho, o valor da obra da cruz, do sofrimento de Jesus. Então, Neemias está em choro, em quebrantamento. Foi a mesma coisa que Daniel fez. Choro, quebrantamento pela nação. A teologia concorda que Daniel gerou no mundo espiritual pela intercessão a obra que Neemias e Esdras e Zorobabel fizeram. Então a gente vê, quem mais passou por guerra espiritual dos três, Esdras, Neemias e Daniel? Daniel. Foi no período de intercessão de Daniel que o império das trevas, que o principado da Babilônia, da Pérsia caiu. Está lá, a Bíblia diz que o anjo veio em resposta à oração. E qual era a oração? Que essa força da maldade caísse, fosse rompida. E foi através da oração de quem? De Daniel. Daniel não desfrutou nada, irmão, das orações que ele fez. Foi o povo em seguida que desfrutaram. Daniel não voltou para Jerusalém, etc, etc. Você já se perguntou por que Daniel não estava no dia da consagração da estátua? A Bíblia não fala, né? Que ele não estava lá. Não cita nada sobre ele. Os historiadores concordam que Daniel estava doente. Ele deve ter entrado num período de intercessão tão profunda que o corpo dele não suportava. Tamanha era a batalha espiritual. Mas até nisso ele foi beneficiado, porque ele não precisou passar pela fornalha. Os outros três foram. Então, quando a gente tem esse entendimento, uma outra coisa que eu tenho aprendido com oração de intercessão, ela é um instrumento poderoso para curar nosso egocentrismo. À medida que você se doa em oração, gemendo, buscando a Deus, você vai vendo tanto que às vezes as nossas petições, o nosso estilo de vida é egoísta, é pobre. E aí o bom disso é que a gente para de sofrer. Não, interceder, orar, viver o evangelho, deixa a gente mais satisfeito, mais alegre. A gente vê isso no apóstolo Paulo. As melhores cartas paulinas foram produzidas dentro de prisão. As cartas que Paulo fala de paz interior, de uma verdadeira tranquilidade, de uma alegria espiritual, foram produzidas aonde? Na prisão, as cartas da prisão. Isso é contrário a uma mente natural. Né? Paulo diz, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Aí você vai falar, Paulo estava onde? Preso. Tem um filme do apóstolo Paulo aí, aconselho vocês a ver, se não viram, um filme muito bom. Quando Paulo está falando aquele oficial romano lá, que está com a filhinha doente, que aí Paulo leva o Lucas para cuidar da menina, a menina tinha uma doença incurável. A gente vê o Lucas, Paulo, fazer o bem para esse miserável que mata os nossos irmãos, que toca fogo neles. E Paulo fala para ele assim, Lucas, o evangelho se resume no amor.
Aí Lucas fica perturbado, né? Porque Lucas era muito racional, muito aculturado, estudado. E o apóstolo Paulo naquela serenidade do espírito. E aí Paulo tem uma oportunidade de conversar com esse oficial. Irmão, mas é uma conversa assim que a palavra vai lá na alma do homem. Aí ele faz aquela comparação do mar e a água na mão. É linda a comparação. Existe um mar, que é a vida eterna, e a gente está brigando por uma água na palma da mão. Aí o cara, aquilo choca o cara. Aquilo choca profundamente. A forma que é colocada. Mas aquilo foi gerado, sabe onde? Na intercessão. O acesso, irmão, do evangelho no coração dos homens e das mulheres só pode acontecer se tiver alguém orando. Aquele livro, O Intercessor, é um livro extraordinário, um negócio assim que fala, meu Deus, eu quero chegar a 20% desse nível aí, tá bom. Chama O Intercessor. É incrível. Jim Swaggart tinha um pai que bebia, que fumava, resistente ao evangelho. Incrível, né? Jim Swaggart foi o homem mais poderoso na televisão. Depois dele veio Billy Graham. Jim Swaggart tinha um prédio de 6 andares, com 100 salas, com 100 intérpretes em língua diferente. O programa dele alcançou o mundo. Foi o melhor programa até hoje no Brasil, transmitido pela Band no Brasil. Era da igreja do Jim Swaggart. Havia uma conexão tão grande dele com os intérpretes, que quando o Jim Swaggart chorava na mensagem, eles choravam. Quando o Jim Swaggart falava em línguas, eles naturalmente transbordavam em línguas. Foi feita uma reunião para saber se eles, tanto é que você esquecia que tinha um intérprete, você achava que era o Jim Swaggart mesmo. A perfeição da interpretação era um negócio simultâneo. Falaram, não, nós sentimos o mesmo que ele sente. O Espírito Santo nos enche, nos envolve, cada um numa salinha. Nada disso é simplesmente técnica humana, algo que o humano criou. Não, isso é gerado no mundo espiritual. Gerado. Você já observou que as bênçãos conquistadas na oração, elas têm um poder, um sabor diferente. Sabor diferente. O brilho de algo conquistado em oração é diferente. Aliás, não perde o brilho, né? Porque fica a gratidão, e a gratidão, irmão, ela vai sempre polindo aquilo que Deus fez, para que outros vejam, e aquilo sempre lembre a gente, foi Deus que fez, seja grato. É muito importante a oração. Eu posso testemunhar, o período que eu mais orei pelos outros, foi o período que eu mais recebi bênção para mim. Eu esquecia de orar por mim. Eu estava concentrado em orar para Deus salvar, para Deus curar, para os dons se mover, para abençoar outros. E eu era abençoado. Eu era abençoado. Inclusive, eu tive o privilégio de ser itinerante, pouco tempo, mas eu tive. E eu vi algo sobre o ministério de itinerante. Porque o itinerante vive para quê? Ler Bíblia, bons livros, preparar a mensagem, orar e jejuar. E pregar. Então, irmãos, eu lembro de um ano desse período, que foi o ano que eu tive a melhor vida espiritual, minha melhor vida financeira. Eu nunca tinha usado roupas tão boas quanto naquele ano, sem comprar nada, calçado, roupa, viajar, comer.
Então, assim, à medida que você se volta para Deus, que você tem essa vida mais próxima de Deus, Deus trabalha, né? Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Nunca existiu, não vai existir um Deus que trabalhe, né? Para aqueles que nele confiam. Então, essa questão da gente temer o amanhã, essa questão da gente estar ansioso, irmãos, não se engane, muito dos adoecimentos emocionais é devido à frieza espiritual, não só da pessoa, mas da igreja no todo. Porque o que é ansiedade? É a ausência de confiança, de estabilidade interior. E o Evangelho faz isso, uma vida cheia do Espírito Santo faz isso. Então a gente está vivendo a vida só daqui para cima. É uma tensão, é preocupação, é ponderações, os porquês, o coração está vazio. Se tem fogo de Deus no coração, se tem vida de Deus, a nossa alma se submete e a gente tranquiliza. Sabe onde é que eu comparo isso? Vai num velório de crente. O povo fica conversando, e rindo, e canta hino, e glória a Deus. Vai num velório que a pessoa não é crente, o desespero. A tensão, a dor, a angústia. Esse operar do Espírito Santo. Esse mover de Deus. Tem coisa mais preciosa do que ouvir familiares falando da pessoa que morreu, dando testemunho, era assim, era assim. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Eu costumo dizer o seguinte, que os elogios falados no velório, o defunto não vai perder o galardão, porque ele não está vendo nada, nem ouvindo. Chega lá no céu, ele recebe. Que às vezes alguém elogia a gente incha, né? E aí Jesus falou o quê? Já perdeu, já recebeu aí. Então, nesta manhã, eu quero que você coloque uma música aí de adoração. Vamos fazer essa oração de arrependimento. Vamos fazer. Você que está conosco pela internet, você também pode fazer isso. Vamos pedir perdão pelos pecados do Supremo, de todas as instâncias do judiciário. Quanta injustiça, irmão. Quantos presos soltos que deveria estar preso, porque juízes venderam o alvará de soltura, pegou uma grana aí, isso acontece demais. Quanta maldade praticada no mundo da política, interesses terríveis. Quantos pecados da nossa Câmara Federal, nos bastidores, Senado. Vamos orar? Você pode orar de joelho, pode orar sentado, pode orar andando. Mas nós vamos orar. Comece pedindo perdão por você mesmo, pela sua vida, pela sua casa. Vamos fazer como Neemias, Senhor, perdoa os nossos pecados. E quando ele fala nosso, ele não tinha cometido aqueles pecados. Mas como corpo, como igreja, ele diz, eu estou, se o corpo não está bem, eu não estou bem. Aí você pode levantar a música um pouco aí, porque eu não vou orar no microfone não, vamos todos estar orando.